Advogado do Trump simplesmente pede para invadir o Brasil após ter uma reunião vergonhosa com a China. Esse vídeo aqui vocês vão gostar. Por favor, já mete o dedo aí no like e se inscreve no canal para apoiar ainda mais a esquerda brasileira. Vamos ao vídeo? Cuida! Olha, vou confessar que eu estou com vergonha da nossa imprensa, mas não só da imprensa brasileira não, viu? Li aí na imprensa dos Estados Unidos, na imprensa da Inglaterra, até na imprensa espanhola, para ver se seria um pouquinho diferente a cobertura do encontro entre Trump e Xi Jinping. Mas é uma cobertura 100% pró-Estados Unidos. Aliás, quem lê aí a imprensa ocidental, né, acha que toda a crise entre Estados Unidos e China começou por culpa da China. A China é quem restringiu as terras raras aos Estados Unidos sem motivo algum. Até a CNN no Brasil e nos Estados Unidos chegou a falar que, olha, a China concordou aí em tirar taxas portuárias para navios estadunidenses que atracam em portos da China. E em troca, os Estados Unidos também tiraram taxas aos navios chineses. Só que quem impôs essas taxas primeiro foi os Estados Unidos. O pior é que, logo depois do encontro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo dele, né, fez ali um comunicado à imprensa dizendo ali o que eles acordaram, né? E aí, muita coisa que estava ali parecia estranha. Logo depois, o governo da China fez o mesmo comunicado. E muita coisa do que o Trump falou não estava no comunicado do governo chinês. Ele falou, peraí, porque o Trump, ele quer cantar uma vitória. Porém, ele teve aí uma das piores derrotas do seu governo. O Trump foi obrigado aí pelo presidente da China, eu vou mostrar o momento que os dois se encontram, e aí você vê quem parece que precisa de quem, né? O Trump foi obrigado aí a diminuir as tarifas à China, e foi obrigado, que era o ponto mais crítico aí para o governo chinês, foi obrigado a retirar uma coisa chamada BIS, que era uma investigação de segurança contra mais de 200 empresas chinesas, que passaram a ter restrições não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Foi por causa dessa investigação que o governo da Holanda pegou uma lei que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma lei para tempos de guerra, e tomou controle de uma empresa chinesa, que é a Nexperia. A Nexperia é uma empresa de chips e semicondutores, principalmente chips. Depois disso, o que aconteceu? Veio aí um efeito dominó, que fez aí com que a Volkswagen parasse parte da sua produção e a Honda também parou parte da sua produção. Por quê? Porque a Holanda roubou essa empresa dos chineses, a pedido aí do governo Trump, e a China fez o quê? A China falou, então, olha, você roubou a nossa empresa de fabricação de chips, então nós não vamos fornecer nenhum chip mais para essa empresa, e essa empresa, em nenhum material que é necessário para que esses chips sejam produzidos, e essa empresa não vai mais produzir nada. E o que aconteceu? As empresas aí, principalmente alemãs, que são as maiores de carro aí da Europa, elas têm um estoque de chips para algumas semanas, só que não está mais tendo o fornecimento desses chips. E aí, eu vou falar o que aconteceu. Nessa semana, a Volkswagen parou de produzir o Tiguan, que é um carro aí bem famoso da Volkswagen, e o Golf, lá na Alemanha. E a Honda anunciou ontem que paralisou sua produção total no México. Mas falando no México, porque a Honda comprava chips dessa empresa Nexperia holandesa, a empresa chinesa que estava na Holanda. Agora, a China fez o quê? Começou a negociar, as empresas chinesas, com as empresas aí do mundo inteiro, o seguinte, olha, a gente pode te vender os chips, mas vocês têm que comprar em yuan. Não vai mais ser em dólar, não. Outra, vocês têm que assinar aqui que vocês não compram mais dessa empresa holandesa, mesmo se um dia elas conseguirem driblar alguma coisa, já era. Isso tudo a Holanda fez, ferrou aí com Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, essas empresas estão ferradas agora, que não estão tendo acesso a chips, e não dá para você simplesmente comprar de outra marca. É igual você tem aí um celular da Apple, imagina que quebra uma peça do seu celular, você tem que colocar uma da Samsung no lugar, não consegue. Então é isso, então é bem difícil aí para as empresas, e aí o que a China está fazendo é o seguinte, a gente fornece o mesmo, mas tem que ser em yuan e nas nossas condições agora. Enquanto isso, as empresas chinesas seguem aí bombando no mundo inteiro. Pois bem, o Trump parou essa investigação, então ele usou isso, ferrou os europeus, e aí depois recuou para a China. Na coisa que era mais crucial para a China, porque agora as empresas chinesas estão com uma liberdade muito maior. Ele parou por um ano isso. E a China, em troca, fez o seguinte, olha, você vai ter que, Trump, esquece aquilo, vamos lembrar, o Trump falou que ia aumentar em 100% as tarifas da China. Aí esquece isso, o Trump já recuou disso aí, e ainda diminuiu em 10% as tarifas aos produtos chineses. E a China, em troca, falou, olha, aquilo lá de que a gente não deixa
que ninguém mais compre nenhum produto que tenha terras raras que foram extraídas na China, a gente vai suspender por 1 ano também. Ia passar a valer agora no dia 1º de novembro, vai passar a valer em 1º de novembro de 2026. Porém, tem o X da questão, que olha que coisa, eu não achei em nenhum veículo de imprensa ocidental. Só em veículos chineses você acha essa informação. Para fins militares, não. Para fins militares, continua a restrição. Só que começa em 1º de dezembro. Então, o Trump aí, a partir de 1º de dezembro, não vai ter mais acesso a nada os Estados Unidos para produzir aí mísseis, produzir submarinos nucleares, etc, etc. A não ser que eles desviem de outras coisas, mas aí é muito menos, é muito mais difícil. Então, tá ruim. Para piorar, o governo dos Estados Unidos está em shutdown. Shutdown quer dizer o seguinte, eles estão com falta de verba, não aprovaram o orçamento. Quando não aprova o orçamento, simplesmente não tem verba lá. Não é que não tem dinheiro, não tem verba. Diferente dinheiro de verba. Verba é o dinheiro que você pode usar. Tem o dinheiro que você não pode usar. Então tem dinheiro que não pode usar, não tem verba. E aí, o que acontece? Se não aprovar o orçamento, continua em shutdown. Tudo leva a crer que vai ser o maior shutdown da história. Segundo aí, o secretário do Tesouro do Trump, eles estão perdendo aí mais ou menos 15 bilhões de dólares por semana com esse shutdown. Você fala, pô, estão perdendo muita grana a economia dos Estados Unidos. Só que tem um ponto que é crucial, que o Trump, logo depois da reunião com Xi Jinping, ele está tentando contornar isso, que é, quando não tem verba, o governo federal todo para, exceto trabalhos que sejam ali essenciais. Só que há trabalhos que não são essenciais. Na pandemia a gente ficou sabendo o que é essencial e o que não é, né? Deu para perceber mais ou menos. Uma coisa que não é essencial são parte ali dos militares. E aí o que acontece? Quando os militares, isso aconteceu lá atrás, tá? Aconteceu no último shutdown que teve no governo Trump, que durou 35 dias, foi em 2018. Que é, quando os militares vão sair de férias sem saber quando vão voltar, os militares que trabalham ali com pesquisa para fazer novas armas, novos mísseis, principalmente armas nucleares, enriquecimento de urânio, de plutônio, eles precisam, com uma margem de segurança, congelar, entre aspas, esses elementos químicos radioativos. Só que quando você congela ali o plutônio e o urânio, ou seja, você os guarda de maneira que eles vão ficar guardados ali por semanas, o que acontece? Para você voltar a reativá-los, esse processo pode levar meses, ou dependendo aí da quantidade, até anos. Então, cada dia que passa, os Estados Unidos, depende também do tempo que ficaram parados ali. Cada dia que passa, vai demorando mais algumas semanas para que os Estados Unidos consigam reativar sua pesquisa de novos mísseis. Fala, pô, que coisa. Então dependendo, se durar aí mais 1 mês, 2 meses, os Estados Unidos podem perder 3, 4, 5 anos em pesquisa de desenvolvimento de novas armas. E eu nem tô falando da parte das terras raras, isso por conta aí da briga do governo Trump com os democratas. Aí você vê, tá ruim, tá bem ruim. Vou mostrar aqui o que eu prometi, que é o momento que Trump e Xi Jinping se encontram. Aí você vê aqui, tá aqui o Trump, né? Ele esperando o Xi Jinping vai chegar já já, e aí eles se encontram. Ficou ruim aí por causa da transmissão que ficou ruim naquele momento. Tá. Aí chega o Xi Jinping, eles se cumprimentam e tudo mais. Alguém passa na frente, depois o Xi Jinping já praticamente não olha mais na cara do Trump. Trump olha, fala, e tá aí, ó. É isso aí. Lá na China, o que se fala é o seguinte, olha, o Xi Jinping foi meio que, olha, não queria, mas esse cara, para ele parar de encher o saco, eu venho aqui. O Trump, então, anunciou mega vitória, conseguimos, olha, eu vou diminuir um pouquinho as tarifas para a China, mas olha, eles vão voltar a comprar nossa soja. A China queria voltar a comprar a soja dos Estados Unidos. Aí eu vejo a cobertura da imprensa brasileira, eu fico dá até nojo do que eles falam. Acordo entre China e Estados Unidos pode afetar mais o agro brasileiro do que o tarifaço. Eles falam, o quê? Aí, acordo entre Trump e Xi Jinping, como a trégua entre Estados Unidos e China pode afetar o Brasil e o mundo. Aí falou, nossa, vai ficar ruim para os produtores brasileiros, porque a China vai voltar a comprar soja estadunidense. Olha o acordo, aí você vai ver o tamanho do... A China falou, temos a intenção aí de comprar 30 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos nos próximos 3 anos. Para o Trump, nossa, que vitória! Para você ter uma ideia, só em setembro desse ano, a China comprou 10 milhões de soja do Brasil. Só em setembro, em um mês, 10 milhões. É o que eles estão prometendo comprar por ano dos Estados Unidos. Se eles começarem a comprar dos Estados Unidos essa soja, deixarem de comprar do Brasil, quer dizer o seguinte,
que a China vai estar comprando 100 milhões de toneladas de soja do Brasil e 10 milhões dos Estados Unidos. Nada, não muda nada para o Brasil, para nós, um pouquinho ali que muda, 10%. Não é nada, mas a imprensa tem que fazer o terrorismo econômico. Fala, olha, nossa, vai ficar tudo ruim. O terrorismo econômico funciona assim. Se as pessoas estão pessimistas com a economia, elas tendem a votar em outra pessoa. E não importa o motivo pelos quais elas estão pessimistas. É isso. E aí, por isso que a imprensa faz isso. Enquanto isso, o advogado do Trump, que é o senhor Martin DeLuca, que é um cara completamente maluco. O Martin DeLuca já... Olha, eu vou falar. O Lula devia falar dele na reunião com o Trump. Eu não sei se falou, mas na próxima deveria falar. Eu talvez tenha falado, mas na próxima deveria falar. O problemão aí do Trump, que tá perdendo dinheiro com a rede social dele, que tá banida no Brasil, é o advogado. Vamos lembrar, a rede social do Trump tá banida no Brasil, segue banida e vai continuar banida enquanto não obedecer a lei brasileira, porque o Supremo Tribunal Federal mandou banir no Brasil algumas contas que estavam ali pregando golpe de Estado, pregando violência contra ministros do STF, etc, etc. Isso qualquer rede social faz. É um botão que você aperta. Pum, banir esse cara no Brasil. No Brasil, né? Nem banir o perfil dele para todos os países. Não, só para quem estiver no Brasil não poder ver os posts desse cara e não poder ver a conta desse cara. O advogado do Trump se negou. Então a rede social dele foi multada e depois, como não pagou a multa nem nada, não tem representação no Brasil, foi banida do Brasil. O Trump poderia ter a rede social dele com milhões de bolsominions lá utilizando, ele lucrando e tudo mais, mas não tem por culpa do advogado. O Trump nem sabe disso. Ele nem sabe que a culpa é do advogado. Ok. Aí o advogado começou a defender o quê? Ele passou a postar sobre a operação da polícia do Rio de Janeiro. Em inglês, tá? Em inglês aqui o post. Aí, traduzindo aí, ele fala, olha só, é muito difícil considerar isso coincidência. Um dia depois, o governador do Rio, Cláudio Castro, liderar a maior operação do Brasil contra o Comando Vermelho, grupo que os Estados Unidos estão considerando designar como terroristas. O Tribunal Superior Eleitoral, compostos por ministros do STF, repentinamente marca seu julgamento para possível destituição do cargo. O governador do Rio é um dos funcionários dispostos a enfrentar o crime organizado, algo que o governo federal parece relutante em fazer. Aí você fala, que coisa. Aí depois, esse mesmo advogado fala o seguinte, ó, outro posto dele, traduzindo para o português. 2 ministros do STF do Brasil, Gilmar Mendes e Flávio Dino, criticaram publicamente a grande operação do Rio contra o Comando Vermelho, um dos sindicatos de crimes mais violentos, um dia depois de ter acontecido. A preocupação deles não era com civis encurralados por gangues, nem pareciam preocupados com o fato de que os criminosos estavam em posse de fuzis do exército venezuelano. Aí colocou o exército venezuelano, que o Trump designou como terrorista, como amigo do Comando Vermelho, que é mentira, é fake news. Quando os juízes se preocupam mais com as autoridades e a polícia do que com criminosos, algo fundamental se rompeu. A crítica feita por esses juízes a uma operação da Polícia Estadual altera o cálculo de risco operacional para aqueles que estão na linha de frente. Tá, aí você vê, pô, que coisa, tá ruim o advogado do Trump. Só que aí ele vai além. Ele vai e faz um post aqui com uma mensagem. Quando um grupo do crime organizado é designado como Organização Terrorista Estrangeira, FTO na sigla em inglês, de acordo com a seção tal da Lei de Imigração, as implicações para funcionários públicos, empresas e bancos que auxiliam, protegem ou dão suporte a esses grupos são profundas. Após a designação como terrorista, torna-se crime, na lei federal dos Estados Unidos, fornecer consentimento ao grupo criminoso organizado apoio material ou recursos. Isso não inclui apenas dinheiro ou armas, mas também assistência logística, política ou financeira, bem como atos públicos que viabilizem suas operações. Qualquer político, banqueiro, empresário ou intermediário que conscientemente facilite as atividades de uma organização criminosa estrangeira poderá ser indiciado nos Estados Unidos. O que ele está falando é o seguinte, olha, a gente vai designar aí o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e ó, o Gilmar Mendes e o Flávio Dino estão apoiando essas facções. Olha, o governo federal, o governo Lula está apoiando essas facções. Olha, tá... Nenhum pio do advogado do Trump sobre o fato do Cláudio Castro ter mandado reabrir a refinaria que lavava dinheiro para o PCC. Nenhum pio do advogado do Trump sobre os bolsonaristas todos serem amigos do deputado TH Joias, que era o deputado que lavava dinheiro e fornecia armas para o Comando Vermelho. Nenhum pio do advogado do Trump sobre o fato de que o secretário nomeado pelo Cláudio Castro em 2021, secretário das penitenciárias, ele facilitou a fuga pela porta das frentes do presídio de Bangu
do chefe do Comando Vermelho. Aí não, porque aí perde a narrativa. Então você vê que o advogado do Trump já está na narrativa de que, ó, temos que começar a ir para cima do Brasil, e ele não descarta aí invasão. Por quê? Porque, ó, se tem uma organização terrorista, tem que invadir para acabar com essa organização terrorista. O Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro já estão abertamente pedindo invasão dos Estados Unidos no Brasil. Aí você vê, o Trump está num momento em que, para fins militares, ele não tem mais minerais raros, ele quer roubar o nosso petróleo. Os Estados Unidos é política de Estado. Aí seria Trump, Bush, Kamala, Biden, quem quer que seja, são todos genocidas da pior espécie, eles querem roubar o nosso petróleo. A diferença é que o Trump é mais aberto, o advogado dele fala abertamente. A Kamala Harris é fazendo os bastidores, com apoio da Globo, com apoio de deputados aí que se dizem de esquerda, que falam, axé Kamala, nossa, ela, uma mulher negra, vai invadir nosso país, vai uma mulher negra invadindo, pô, pode deixar. É assim que são. E para eles isso é mais importante. É sobre isso. Quando vem um deputado falando, é sobre isso, já me dá um negócio. Não é. Pois bem, aí fica nessa aí. O advogado do Trump, ó, não descartamos aí, ó, pode invadir o Brasil sim. Mas invadir para quê? Para acabar com o PCC? Claro que não. O Mano Vermelho de jeito nenhum. Para roubar o petróleo. Para isso. Roubar o petróleo que o Brasil agora pode, depois de muita enrolação aí do IBAMA e dos infiltrados lá no IBAMA, que o Brasil está começando a estudar para ver quanto tem lá para começar a explorar. Só que o momento de invadir o Brasil não é agora. O momento de invadir o Brasil é daqui 5, 6 meses, quando souberem quanto de petróleo tem. Porque para invadir, primeiro tem que saber, ó, tem petróleo lá mesmo? E tem quanto? Quanto é que a gente vai lucrar nessa aí? É isso. Então prepare-se que nos próximos meses vai piorar essa narrativa aí, tá? E cada vez mais gente nos Estados Unidos vai começar a abraçar essa narrativa. E para a família Bolsonaro, eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles querem que invada o Brasil mesmo para que eles voltem ao poder, para que eles, que são os maiores aliados das facções criminosas, voltem aí a roubar muito dinheiro público, a ajudar seus aliados, que são os criminosos, e entregar as riquezas do Brasil em troca de uma propina pequenininha, perto do tanto que eles estão entregando. Porque você imagina, se tem 15 trilhões de reais em petróleo lá, quanto é 1% de 15 trilhões? Quanto é? 150 bilhões. Você fala, pô, 150 bilhões, se dá 1% de propina, é coisa pra caramba, né? 150 bilhões tá bom pra você? Pô, quanto é 0,1% então? Pô, são 15 bilhões. É muita grana já. 0,1%. Aí você vê. Por isso que eles são assim, sedentos por voltar ao poder. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra esses malditos fascistas da pior espécie. Falou!